Helena Alves perguntou o seguinte: a Bíblia hebraica são sombras do que nós. Perguntou, não, afirmou, né? A Bíblia hebraica são sombras do que nos foi revelado no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Helena está trazendo uma crença dela, pelo que eu estou entendendo aqui, de que, na verdade, aquilo que foi revelado na imagem de Jesus, na pessoa de Jesus enquanto Deus encarnado entre nós, assim acreditam os cristãos, já estava sendo pincelado lá atrás nesse Antigo Testamento, e à luz de Jesus fica mais fácil entender a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. O que que você pode dizer sobre isso, Rogério? Inclusive, tem gente que cita Isaías como uma profecia de que Jesus viria, então tá vendo como os livros estão interconectados e Jesus, de fato, é aquele que foi prometido lá atrás, o Messias. Enfim, como você vê do ponto de vista científico, histórico, esse tipo de interpretação entre, ou dessas relações, né, entre Novo e Antigo Testamentos? É, então, o Daniel, eu esqueci o nome dela, da pessoa que fez a Helena, eu acho que é Helena Helena. mesmo, quer ver? Então, Isso. Helena, né? Então, o Helena, essa perspectiva é uma perspectiva teológica, né? E eu até falo o nome dessa perspectiva, uma perspectiva tipológica, né? Que alguns textos da Bíblia, do Antigo Testamento, seria tipos, né? Ou sombras daquilo que viria, que é o ápice, né? Para o cristianismo, para os cristãos, que é a figura de Jesus e toda a questão teológica que envolve a figura de Jesus. Então, essa perspectiva, Daniel, essa perspectiva é teológica, né? Do ponto de vista da história, da ciência, da religião, essa afirmação, ela, ela não existe. Não sei se a Helena vai ficar chateada comigo, mas ela não existe, porque a gente trabalha com a perspectiva do profeta histórico, sabe, o período que ele vivenciou. Então, ele não poderia ver algo para frente daquele período que ele está vivenciando, né? Então, por exemplo, Daniel, eu sou professor de hebraico, né? Então, tem lá um texto que os cristãos usam para falar que eis que a virgem dará à luz um filho, e seu nome será, né, tal, tal, tal. Essa parte que aparece no Novo Testamento, ela tem na versão grega, Septuaginta, ou Septuaginta, se vocês preferirem, né? No hebraico, o tempo está, para não ficar muito complexo, assim, ó, no hebraico nós temos dois tempos, Daniel, perfeito e imperfeito, na língua hebraica, perfeito e imperfeito. Então, perfeito geralmente é uma ação acabada, perfeito, né? E o imperfeito geralmente a gente traduz para o futuro ou para um presente que está ocorrendo a ação do personagem e tal. Essa narrativa no texto hebraico está no perfeito. Então, nós traduziríamos assim, ó, eis que a moça jovem, no hebraico, né, a moça jovem, já está grávida e dará à luz o filho. Não estará grávida, né? Porque aí esse texto é usado para Maria, mas a moça de Isaías já está grávida no texto em hebraico. Se você pegar uma boa tradução em português, não sei se a Jerusalém está assim ou outra tradução que a gente costuma falar para orientar os alunos a pegar uma tradução que seja melhor, né? Mas eu sei que eu acho que a Almeida ela já traduz para o futuro, né? Eis que a virgem dará a luz, eis que a virgem estará grávida e dará à luz um filho. Acho que é alguma coisa assim. No hebraico, não. Eis que a moça jovem já está grávida e dará à luz um filho. Então, ela já está grávida na narrativa de Isaías, entende? Não é algo futuro. Então, é claro, o narrador, eu não sou especialista do Novo Testamento, né? Mas a gente estuda essas questões, Daniel, quando nós temos as disciplinas de exegese bíblica, né? Na universidade, quando a gente faz mestrado, doutorado. O narrador, ele pegou um texto, o narrador, o evangelista, né? Pegou um texto. E é claro que esse texto favoreceu, né? O que ele queria explicar para o seu grupo, né? Então, que, na verdade, a mulher grávida era a figura de Jesus, assim como outros textos que os evangelistas usam da Bíblia hebraica, eles usam de maneiras a favorecer o seu discurso para a sua comunidade e tal. É como se a gente trabalhasse, Daniel, na perspectiva que hoje tem, inclusive, na literatura, nos estudos literários, da recepção desses textos. Então, o texto é vivo, né? Então, depois que saiu do narrador, o texto sobrevive, né? E aí, claro que o leitor tem
a sua função principal, né, de interpretar esse texto. O leitor seria aquele que ajuda, né, fornece outras interpretações possíveis desse texto. Então, é como se o evangelista fizesse isso, mas dentro do ponto de vista histórico, não tem como falar isso, porque o texto fala do presente lá do narrador, né, do profeta. Eis que a virgem já está grávida e dará à luz um filho, né? Aí você pergunta, então o que que o Isaías está falando? Alguns dizem que é o rei Ezequias, outros falam que é o rei Josias, pelo período da narrativa, né? Pode ser o rei Ezequias ou o rei Josias, que são vistos positivamente, né, pela tradição bíblica. Os dois reis são reis reformadores, né? Reis que tentaram reformular o culto de Jerusalém e colocar a divindade Yahvé como um deus estatal. E fica muito fácil também, né, Rogério? Depois que você tem certas intenções, certos interesses, você, diante de centenas de páginas, encontrar alguns versículos que parecem dizer o que você quer ouvir. Aquele nosso viés de confirmação, de encontrar coisas que batem com o que a gente quer acreditar, que a psicologia estuda bastante, pode estar sendo aplicado aí. Eu me lembro quando Michel Temer era presidente, teve um problema com as carnes brasileiras, com a exportação de carnes, alguma coisa assim. E eu estava lendo naquele momento alguns textos do Novo Testamento, os Evangelhos e Apocalipse, que eu li naquela época. E aí, em um dos dias que estourou esse problema da exportação de carne, eu li um versículo mais ou menos assim, que a carne o espírito é forte, mas a carne é fraca. E aí eu pensando, caramba, mano, se eu quisesse, olha só, o Brasil é o país com o maior número de cristãos do mundo, se não me falha a memória, ou um dos, mas eu acho que é o que tem maior número de cristãos, então o espírito é forte aqui. E a carne é fraca, né? A gente tá com essa crise da carne aí. Então, só um exemplo bobo que me passou na cabeça na época de como, se você quer encontrar alguma resposta ali, seja aqueles tipos de procedimento que você encontra em algumas igrejas evangélicas, eu tô com uma pergunta sobre a minha vida, um problema, e aí tem um método de você abrir aleatoriamente a Bíblia, me esqueci do nome disso. Como? Bibliomancia, a Nath me lembrou ali do nome disso. E aí você abriu a Bíblia, você tem duas páginas diante de você, com não sei se centenas ou chega a milhares de palavras, algum versículo ali provavelmente vai dizer alguma coisa que se encaixa com a sua demanda. Então, se você tem vários livros diante de você ali no Antigo Testamento, não é tão difícil encontrar alguns versículos que pareçam fazer menção a Jesus, a um Salvador, a um cara que viria a ser julgado e condenado pelo Império Romano e assim por diante, conforme chega até nós as narrativas, né? Então fica fácil fazer, não essa extração, o cherry picking, né? Encontrar alguma coisa, agora sim, ó, agora encaixou. Poxa, mas fica fácil e como você garante isso, né? Você tem, por exemplo, aquela narrativa de Josué, a conquista de Josué, né? Ele vai conquistar a terra prometida, vai derrotar lá os cananeus que estão habitando essa terra, e aí o povo de Israel vai entrar, né, nessa terra prometida, segundo o texto. Essa narrativa, o Daniel, foi usada também em períodos coloniais, né, na história recente. Então, quem são os cananeus do mundo moderno, né? São os latinos, são os né, você teve, por exemplo, movimentos dos Estados Unidos que usavam isso, né? Nós temos que fazer como Josué, né? Conquistar essas terras, tal, né, e pregar a palavra, né? O cristianismo, etc, etc. Ou seja, colocando culturas autóctones, né? Como as culturas indígenas, né? Outras culturas aqui da América Latina como inferiores, né? Então, nós levaremos a palavra para vocês. E os textos usados muitas vezes eram esses textos triunfalistas, né? De Josué conquistando a Terra Prometida e assim por diante. Então, você percebe que esses textos são usados, e aí que é a preocupação, né? Que a gente está conversando aqui, Daniel, que eles precisam ser entendidos no seu contexto. Esses textos precisam ser entendidos no seu período histórico, os grupos que escreveram esses textos, a diferença entre o escritor e quem está, e o que eles estão narrando, porque senão você é levado por essas interpretações, né? Infelizmente, isso acontece até os dias atuais, né? De como as pessoas usam
o Antigo Testamento de forma triunfalista, de forma negativa, né? E assim por diante. Então, é preciso, mais do que nunca, prestar atenção, né, nesses textos e tentar ver realmente o que está ocorrendo nesses textos, né, uma leitura mais atenta. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!